Fala galera, começando mais um episódio de Maratonando Podcast. E hoje, seguindo na nossa toada de alto rendimento, temos mais uma convidada bem especial, Karen Fopa. Ela que é personal trainer e atleta amadora de duatlon, recentemente conquistou o título brasileiro de campeã no Blue Man Series. Karen, se apresenta pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Karen, faço parte da equipe do Viana Triathlon, sou uma atleta amadora de duatlon, corrida de rua e final do ano farei uma prova também para oficializar a parte do triatleta. Conta pra mim como é que é a sua rotina de personal, que tipo de atividades que você ensina o pessoal, como é que você desenvolve esse trabalho e há quanto tempo? Então eu atuo como personal desde que eu cheguei aqui em Londrina, em 2017, e os meus alunos são variados. Eu tenho uma idosa de 84 anos que ela tem Parkinson, que eu atendo ela em casa. Eu tenho alunos que procuram só a qualidade de vida. Eu tenho alunos que de corrida também. Tem uma aluna em Londres, uma nos Estados Unidos. Depende do objetivo de cada aluno. Eu não tenho um ramo específico, assim, sabe? Mas a maioria em si buscam qualidade de vida mesmo. E como é que você decidiu cursar educação física? Se eu te contar que meu sonho era ser arquiteta, você não acredita. E como é que foi parar na educação física, Eu queria ser arquiteto? arquiteta, mas a minha família não tinha condições de pagar uma particular, porque era integral, e nem se eu passasse aqui no norte, também não tinha condições de me manter aqui. Aí, antes de educação física, eu prestei vestibular para administração. Eu ia passar em segunda chamada, minha mãe não deixou eu esperar. Começou a falar na minha cabeça que não era para mim parar, que se eu parasse eu não ia voltar. Aí, como a minha região é uma região muito pequena, não tinha muitas opções. E a minha irmã mais velha fazia educação física. Aí eu falei, se ela faz educação física, acho que eu vou fazer também. Aí eu acabei cursando educação física e lá na minha cidade eu trabalhava como professora. Eu tenho bacharel e licenciatura. Aí só depois que eu vim para Londrina eu comecei a atuar como personal e entrei mais nesse ramo do esporte mesmo. E Karen, conta pra gente como foi que o esporte entrou na sua vida. Então, desde pequena, adolescente, eu já praticava esporte, só que na época eu jogava futsal, eu era goleira. Também participei de paranaense, brasileira, inclusive por Londrina. Fui campeã paranaense, disputei brasileiro de seleções, joguei inclusive com algumas atletas da seleção brasileira, uma delas a Gabi Portilho, mas chega uma fase da vida que a gente tem que estar, né? Ou estuda ou joga. E depois que eu me mudei para Londrina, eu conheci o Viana e gostei muito do trabalho dele e resolvi fazer parte da equipe. Logo que chegou em Londrina, já começou a treinar com o Viana ou teve um intervalo? Não, meu primeiro contato, primeiro que eu falava assim que correr, eu nunca ia correr, que correr não tinha graça. Aí eu comecei a ter contato com a corrida porque eu tinha que gastar a energia da minha cachorra e para ela só caminhar não bastava. Aí eu comecei a correr com ela. E eu tinha uma amiga que ela tinha um grupo de corrida e ela me convidou para ir numa prova. Minha primeira prova foi lá no Limoeiro, uma off-road da Decathlon. Eu fui fazer 5 km. Aí fiz os 5 km, depois que eu fiz esses 5 km, eu comecei a fazer consultoria com ela. Mas, observando o Viana nas provas, né? Comecei a seguir ele no Instagram e gostei muito do perfil dele. Aí eu comecei a treinar com ele depois disso. E aí, a exemplo do que ele fez com o Fábio e com o Sadraque, disparou a evoluir e já começou a ganhar a prova. O Viana, ele é os dias que não tem off, por isso. O Viana é um cara que eu admiro muito. Ele sabe disso, tanto como pessoa como profissional. E eu acho que todo mundo deveria respeitar ele
como tal. Com certeza. Ele tem, além do monte de resultado que ele já demonstrou como atleta, a gente vê que também tem uma competência muito grande como treinador, né? O cara sabe realmente o que está fazendo. Não à toa que tem tido Com tanto resultado certeza. dos alunos, né? Sim, com certeza. Em todas as provas que a gente vai, sempre alguém acaba se destacando. Em 2022, onde o Viana me convidou para fazer dupla com uma pessoa que pedalava no grupo. Então eu corri, essa pessoa pedalou e depois eu corri de novo. A gente naquele campeonato foi a dupla campeã da modalidade mista da Speed. E depois que eu terminei a prova, eu falei assim, eu acho que não é tão difícil, eu consigo fazer uma prova sozinha. E com isso eu peguei uma bicicleta antiga, bem velha lá em casa, e comecei a introduzir a bike junto. E minhas alunas, inclusive, me incentivaram muito, que é a minha primeira bicicleta, que é a que eu estou agora. Elas que me ajudaram a comprar, a gente fez uma vaquinha para comprar a bike, a minha Speed que eu tenho, e o nome dela é Vaquinha, em homenagem a isso. E a minha primeira competição solo foi muito, muito especial. Foi lá em Pato Branco, que eu sou daquela região lá. Então foi a primeira competição com a Vaquinha, primeira competição na minha cidade, a primeira competição que minha mãe me assistiu. E eu cheguei em terceiro lugar nessa prova. Aí depois fui aprimorando, fui treinando mais, comecei a pedalar clipada e graças a Deus foi só melhorando. E um dos meus maiores sonhos era ir para o Brasileiro. Ano passado era para mim ter ido, mas por conta de um acidente que eu tive de moto, eu tive que suspender, que eu fiquei 30 dias de cama, tive que começar praticamente do zero. E eu tava com muita, muita, muita vontade de dar meu melhor nessa prova. E graças a Deus, o sonho foi realizado e a vaga para a Espanha foi garantida. Agora, ano que vem, é o Mundial. E como é que foi a sua rotina de preparação? Você mencionou que no ano passado acabou não conseguindo ir por causa do acidente. De lá para cá, como é que foi o preparo para chegar a esse momento? Então, o time do Viana, a gente brinca que ele nunca dá dia de descanso pra gente, né? E eu não Percebi. gosto de fazer ou pular treino. Eu não de não fazer o que ele manda na planilha. Por isso que eu gostei dele. E a minha rotina é bem cansativa. Eu normalmente começo às 6 horas da manhã e vou até 8 ou 10 horas. Mas quando a gente quer, a gente sempre tenta se esforçar e se doar ao máximo, né? Aí eu tento encaixar a minha rotina de corrida, bike, no meio das aulas, nos intervalos, na hora do almoço. Foi uma preparação que já veio não só de um mês, há mais de um ano, né? Desde que eu conheci o Viana, que os meninos foram pro Brasileiro, eu sempre tive vontade de ir, que eu percebia que não era tão distante do que eu gostaria. Mas não é muito fácil não conciliar trabalho, treino, vida social. É difícil, Isso, mas é possível. isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu tenho visto a gente acompanhado pelo Instagram, e você tá o tempo todo trabalhando. É aula atrás de aula o tempo todo, todo dia. Parece que só não tem aula quando tá fazendo os treinos. Como é que vive dessa forma? Como é que consegue conciliar isso tudo e Isso. ainda viver? Hoje mesmo era só corrida na segunda-feira. Normalmente o que eu consigo fazer é só correr, que eu tenho exatamente uma hora para fazer o treino. Aí hoje meu cancelou e hoje aqui tava 5 graus. Acho que hoje o dia foi o dia mais frio do ano, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou nadar, dá tempo de eu nadar hoje. Aí eu nadei 8 horas da manhã. Aí continuei a minha rotina. No lugar do meu almoço eu tenho uma aula, e entre uma aula e outra, normalmente eu almoço, que é dentro do carro. E aí eu corri das 4h15 às 5 horas. Eu tinha 45 minutos para fazer 10 km. Eu fiz os 10 km. Aí depois fui dar aula de bike. Então hoje, o que era só para correr, fiz um triatlon praticamente. Nadei, pedalei e corri.
Mas acaba acostumando e quando não é corrida assim, eu até sinto falta às vezes. Legal. E isso imagino que ajude na preparação até mental, né, para a prova. Tá habituada com esse ritmo acelerado. E Sim, mas eu falo que o meu acidente foi uma das coisas que me ajudou muito psicologicamente. Porque eu tava numa fase, acho que na minha melhor fase, quando eu sofri o acidente, tive que parar tudo do nada. Aí eu tive que aprender e colocar na cabeça que eu precisava parar, que se acaso eu quisesse apressar a recuperação, algo do tipo, isso ia me atrapalhar futuramente. E eu aprendi a conviver com isso. Eu era muito quero as coisas para ontem, sabe? Aí depois do acidente eu entendi que o que é do nosso controle a gente tem que fazer. O que foge do nosso controle e não depende de nós, a gente tem que aprender a esperar. você ficou quanto tempo parada por causa do acidente? Eu fiquei 30 dias de cama, não conseguia levantar da cama por conta da dor. O médico me Mas não deu te 2 meses de atestado. Uhum. Oi? E aí ficou esse tempo todo sem conseguir treinar. E como é que foi a volta? Sim, o médico deu 2 meses de atestado. Aí eu falei assim, meu, mas 2 meses de atestado é muita coisa. Aí eu falei, não, preciso voltar antes. Daí eu fiz tudo que o médico pediu e mais um pouco. Aí com 40 dias eu tava correndo já na esteira, dando um trotinho. Aí eu comecei a pedalar no rolo, voltei a fazer musculação. Aí a vida foi voltando ao normal, mas eu tentava ir no meu limite, não abusar, sabe? Agora vamos falar de coisa boa. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi a experiência dessa prova. Foi surreal, porque eu mesmo fui com uma meta que era classificar para o Mundial, independente da colocação que eu ficasse, né? Porque até então eu não conhecia nenhuma das meninas que estavam lá. Aí eu coloquei uma meta na primeira corrida, na bike, na segunda corrida. E graças a Deus eu consegui manter a meta da primeira corrida e da última, e a bike foi um pouquinho abaixo do que eu esperava, mas mesmo assim foi bom. E eu até na última corrida, que é a corrida 2, os últimos 5 km, eu não sabia que eu estava em primeiro, eu estava em dúvida. Porque toda vez que chegava no retorno, para mim não ver se tinha alguém, para isso não me atrapalhar, eu abaixava a cabeça. Falei assim, não vou, eu vou fazer o meu hoje, para ninguém me atrapalhar. Aí faltando 500 metros para terminar a prova, a menina me encontrou. E eu falei assim, meu, cheguei até agora para perder nos 500 metros, não dá. Aí eu dei o meu máximo para conseguir ser a campeã. Sendo que da primeira corrida para bike, eu terminei a corrida em quarto lugar. Então eu recuperei, ganhei a prova fazendo o melhor pedal. Fiz 43 km em 1h15. Pra mim, assim, a cena da prova é, sem sombra de dúvida, aquele sprint no final. O que te passou na cabeça ali? A hora que você viu Foi. a chegada e a menina chegando tão perto de você ali. Olha, quando ela chegou tão perto, eu falei assim, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas na mesma hora que eu pensei em desistir, em deixar ela passar, eu pensei comigo, meu, se eu lutou tanto para estar aqui, passou pela minha cabeça o meu acidente, as minhas alunas que desmarcavam aula para me poder pedalar com os meninos 5 horas da manhã. Passou a minha mãe, que ficou, a minha mãe era comigo, né? Ficou a 500 quilômetros de distância. O meu namorado, que sofreu um acidente e não conseguiu ir. O meu professor, a Dai, que ajudou um monte. Ai, sem palavras. Acho que só quem tava lá para saber. Eu não tava, só vi pela internet, mas confesso que também fiquei emocionado de ver ali a arrancada no final, achei sensacional. E imagino que tenha expressado de fato o tanto que você lutou para chegar lá, para ter essa condição de estar ali chegando no final, liderando a prova e conseguir manter, né? Acho que essa sua Com emoção deixa bem claro o tamanho da conquista, né? Sim. Agora tem que E dobrar a meta, né? Treinar mais pra...
Pois é, isso para era o que eu ia te manter. perguntar. Agora a gente deixa o Brasil para trás e vamos disputar o mundo. Como é que tá a Isso. ansiedade aí? Na verdade, eu nem acredito que eu fui a campeã do brasileiro, né? Mas continuo focada ainda nos treinos, bastante. E agora a gente tem que se dedicar um pouquinho mais, porque lá com certeza é outro nível, né? Também não conheço as meninas que estão lá, mas eu vou fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho. E quando que é a prova lá? Vai ser dia 22 de junho do ano que vem, Hum, na Espanha. Temos aí 10 meses. Já começou a planejar como é que vai ser o ciclo? Então, né? Aí tem que conversar com o chefe também, mas com certeza ele já deve ter pensado nisso. Uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que não vai ter descanso, né? Não, nunca tem, nem pós-prova teve, ele fez nós correr pós-prova. E tirando o Mundial, que ainda está um pouco distante, apesar de ser o objetivo principal para o futuro próximo, o que mais que tem de prova para esse final de ano, começo do ano que vem, que já está programado? Agora vai ter a minha primeira meia maratona, que eu vou fazer um revezamento com uma colega minha também. A gente vai para meia maratona internacional de Foz, dia 22 agora de setembro. E a segunda prova mais esperada do ano vai ser o meu primeiro triatlon, que vai ser o Challenge, dia 24 de novembro em Jurerê. Como é que tá a expectativa para ele? É o maior desafio, eu acho. Então, eu comecei a nadar esse ano, né? Minha maior expectativa é sobre a natação, porque pedalar e correr, na minha opinião, é o mais fácil. A natação é mais complicada, sem sombra de dúvida, mas com tudo que você tem treinado aí, tudo que tem desempenhado, com esse talento todo que tem demonstrado, com certeza vai dar tudo certo, né? Amém, eu espero. Dedicação. Cara, conta pra gente aqui, eu sempre gosto de abordar, porque é um assunto que me agrada, os tênis, os equipamentos que a gente usa para correr. Como é que são as suas preferências? Que tipo de tênis você gosta de usar? Tem algum modelo em específico que é o querido? Ou o que botar no pé vai? Eu testei o Fila Carbon e eu gosto bastante dele para tênis. Já usei Olímpicos também. Não tenho muita preferência, não. E a minha bicicleta é uma bicicleta bem simples. Pois é, eu vi o pessoal comentando sobre isso. E pra prova você não levou ela? Foi isso ou eu entendi errado? Não, porque ela era. Não, é isso mesmo, porque aqui é do Sadraque, ele me emprestou. Ela é um pouco melhor que a minha. A minha é muito, muito básica. Minha Mas guerreira. você já tinha treinado com a bicicleta do Sadraque ou foi novidade? Não, o Sadraque me emprestou uma semana e meia antes da prova. Aí as minhas alunas das 6 horas desmarcaram as aulas para mim conseguir treinar com a bike às 6. Por isso que eu falo que o título de melhor pedal é para elas também. Porque se não fosse elas, eu não ia conseguir treinar com os meninos. Mas com uma semana e pouquinho você já foi lá e fez o melhor pedal da prova. É, realmente o equipamento não faz tanta diferença quanto o atleta, né? Como diz o Viana, o que faz o tiro não é o índio, não é a flecha, né? É bem isso. Ô, Karen, e na condição agora de campeã brasileira de duatlon, deixa pra gente aí uma dica de como é que o pessoal pode fazer para começar, quem tem vontade de começar, quem tem vontade de se desenvolver, aumentar alguma performance aí. Qual que é o caminho para isso? Eu acho que antes de qualquer coisa você tem que ter vontade, disciplina e determinação. Nunca espere uma condição perfeita para começar a fazer algo, porque amanhã talvez nem possa existir, né?
Então, sempre tente fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. E esse foi o episódio com a Karen. Karen, muito obrigado pela disposição, muito obrigado pela atenção, pelas histórias. Acho que a emoção que você mostrou aí ao relatar pra gente como foi a prova já vale o like da galera, já vale aí a inscrição no canal. E é isso. Se quiser deixar, vou abrir um momento para você expor pra gente as suas redes sociais, o seu trabalho, fazer aí a sua propaganda, quem quiser te acompanhar, quem quiser treinar contigo, onde é que a gente te acha? Isso. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. E quem quiser me seguir lá, ver a rotina louca dos meus treinos, do meu trabalho, é Karen_Fopa_Pri, meu Instagram. Maravilha, gente. Então é isso. Vamos encerrar. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.